Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Nutrição Digital e hoje a gente vai falar sobre colesterol. Por que o colesterol é tão difamado? Tanta gente acha que o colesterol é ruim, porque entope as veias, porque entope as artérias. Será mesmo que ele é ruim? Você nunca se perguntou como é que é o funcionamento, desse colesterol? Você vai ver nesse vídeo que o colesterol ele não é tudo isso que você pensa, tá? E eu vou te explicar o porquê ele se torna esse vilão, certo? Então nesse vídeo eu vou dividir em três. Vou explicar o porquê o colesterol foi chamado de vilão, E até hoje as pessoas chamam que o colesterol é o vilão da história. Depois eu vou explicar os 3 As, que esses são os verdadeiros vilões, tá? Que eu vou falar durante o vídeo, quem são esses 3 As. E depois, na última parte do vídeo, eu vou falar se existe realmente um colesterol bom ou um colesterol ruim. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa aquele like, certo? Então, dito isso, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Por que dizem que o colesterol é ruim? Peguei aqui um exemplo de o que seria um colesterol, Olha aqui, ele é bem amarelinho e pequenininho. Esse aqui seria um colesterol que eu chamo LDL, tá? E esse colesterol, ele foi chamado de ruim, tá? E eu vou te explicar o porquê isso aconteceu, Mais ou menos ali pelos anos 50, se começou a descobrir que o açúcar, que as gorduras, talvez em excesso, estivesse causando alguns tipos de doenças, A partir dos anos 70, se descobriu muitas doenças, como obesidade, como a doença cardiovascular, como doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, começou a ter mais casos. Por quê? Porque já passou aquela Segunda Guerra, já passou essa era onde começou a existir muito industrializado, muito por conta da Segunda Guerra, que foi preciso, ter esses industrializados de maior força, Então a indústria americana começou a crescer demais nessa época, entre anos 50 até esses anos 70, assim, então cresceu muito, tinha muita comida, A pessoa começou a fazer, a ter muito acesso a esse tipo de comida mais processada, E aí começou a aparecer diabetes, começou a aparecer esses outros tipos de doenças, até alguns casos de câncer, começaram a aparecer mais. Então é isso. Por isso começou a se pesquisar mais sobre isso e achou que existe um colesterol que é o ruim, que as pessoas falam que é o LDL, e existe um colesterol bom que é o HDL, tá? E por que eles dizem isso? Porque normalmente o LDL ele tem as suas funções. Quais são as funções do LDL? Normalmente ele sai ali do fígado e vai pro cérebro, tá? Então ele vai fazer tipo um óleo, ele funciona como um óleo entre os neurônios. Então ele trabalha muito ali entre neurônios, tá? Nas membranas, tá? Além disso, em todas as membranas do nosso corpo também é fundamental o LDL, então todas as células precisam de colesterol e é esse cara aqui que vai fazer o transporte, tá? Já o HDL, a função dele é que pegar o resto desse colesterol LDL que sobrou, e levar de volta para o fígado, Então por isso que esse aqui é chamado de bom e esse aqui é chamado de ruim. Só que esse aqui só é chamado de ruim porque normalmente as pessoas consomem muito e aí ele fica vagando ali no vaso sanguíneo, Então ele fica ali e aí ele acaba, normalmente se encontrando com outro carinha, que é o açúcar, tá? E aí que tá a história. Quando esses dois se encontram, é que acontece o grande problema. É aí que vamos começar a história do real problema do colesterol, tá? Bom, o colesterol você viu que ele é fundamental para o cérebro, tá? Para as membranas do corpo, todas as membranas precisam, de colesterol, tá? E esse cara que vai fazer o transporte, então ele precisa estar bem, tá? E o que acontece é que normalmente esse cara aqui, se junta com o açúcar, Ou melhor dizendo, o açúcar se junta com esse colesterol. Porque normalmente hoje em dia as pessoas estão consumindo cada vez mais açúcar, E esse açúcar fica ali na corrente sanguínea junto com esse cara aqui, tá? Que tá fazendo o trabalho dele.
Ele quer ir pro cérebro, ele quer ir para outras partes do corpo, fornecer esse colesterol, né? Ele tá trabalhando. E é esse cara que chega e vamos trocar uma ideia, vamos fazer um negocinho aqui. E aí ele vai lá e se junta com esse colesterol. E quando eles se juntam, esse cara aqui já não é mais o mesmo. Então ele se corrompe. Esse cara aqui, ele já não entra mais no cérebro, ele já não entra mais nas células, porque ele não é reconhecido, tá? E aonde que ele vai ser reconhecido, a única função que ele vai fazer é ficar nas tuas paredes dos vasos sanguíneos. Então por isso que ele fica ali, né, na parede do vaso sanguíneo. E esse fenômeno aqui se chama glicação. É muito parecido com o que acontece com o colágeno. O colágeno, muitas vezes, tem um vídeo que eu explico sobre o colágeno e o açúcar. O colágeno tem a função, só que aí, quando o açúcar se junta com o colágeno, cria-se um colágeno disfuncional, um colágeno fraco. E é a mesma coisa que acontece aqui. Esse carinha aqui, esse colesterol, ele fica disfuncional, ele não funciona mais, tá? E o que acontece? O teu corpo tenta eliminar esse cara aqui, porque ele fica ali nas paredes da artéria, nas paredes dos teus vasos sanguíneos, e aí esse teu corpo aqui, ele vai tentar eliminar esse cara aqui, porque ele acha que esse cara aqui é estranho, não é natural tu ter isso aqui no teu corpo. Então ele vai pegar as tuas células de defesa, tá? Tem um vídeo aqui que eu gravei, o último vídeo foi sobre sistema imune, a gente fala sobre os macrófagos. Os macrófagos são os primeiros assim que chegam, né, células de defesa que chegam para tentar eliminar qualquer tipo de ser estranho. E é isso que acontece. Eles tentam eliminar esse tipo aqui de colesterol, né, que está modificado, e acaba virando isso aqui, uma célula espumosa, uma célula de colesterol, porque basicamente esse carinha aqui, esse macrófago come esse colesterol e vira isso aqui, ó, vira um misto de célula estranha, que a gente chama de célula espumosa, tá? Então teu corpo tenta eliminar, só que ele não consegue, tá? Então essas células aqui são mais leves. E quanto mais leve for a célula, mais fácil dela ficar presa, né, nas artérias e também nos vasos sanguíneos. E é isso que acaba piorando cada vez mais o quadro. Então a pessoa tem bastante açúcar no sangue e isso oxida esse colesterol fica oxidado, fica disfuncional, né? Os macrófagos tentam eliminar esse cara estranho que tem nos vasos sanguíneos e acabam se corrompendo, né? Então é isso que acontece. O que acontece verdadeiramente é isso. Então não existe colesterol bom, colesterol ruim. Acontece exatamente isso, tá? Mas aí tem um cara que vai aparecer na jogada agora, que é o LDL, o HDL. O HDL, ele pode fazer com que esse colesterol saia e que esse macrófago volte a ser um macrófago, né? Então vai acontecer o seguinte: quanto mais HDL tu tiver, melhor vai ser pro teu corpo, certo? Então por isso que normalmente as pessoas dizem que ele é bom, tá? Então o que vai acontecer? Quanto mais HDL tu tiver, né? Quanto mais HDL, é esse aqui o branquinho, mais você vai conseguir pegar esses colesteróis e levar de volta pro fígado, né? Para virar bile, para virar, vai ser ali importante, né? Para você ter ali na vesícula biliar. É importante também você colocar esse colesterol no fígado, porque tem hormônios que vão ser criados por base desse colesterol aqui. Então é importante que tu tenha ali vários HDLs, né? Mas o que acontece muitas vezes é que quando tu tem bastante LDL no sangue, né, você tem menos HDL. Porque acontece o seguinte: esse HDL aqui, tá? Ele acaba pegando esse colesterol, né, o LDL, e leva pro fígado. Só que se tiver vários, ele fica grande assim, ó, porque ele fica cheio desses aqui. Ó, vamos pegar esse aqui, ó, o LDL. Ele fica cheio, então ele fica gordão. Quando ele fica gordão assim, né, ele acaba, se ele ultrapassar a sua demanda, né, se ele ultrapassar a sua quantidade que ele pode levar, aí sim ele vai virar um LDL. E aí vai piorar cada vez mais. Então o segredo é você ter menos açúcar no sangue e você ter menos colesterol também, tá? E você vai entender bem agora nessa parte do vídeo quem são os principais vilões, tá? Bom, os principais vilões são os 3As, tá? Os 3As são os principais vilões dessa história, que são
os responsáveis pela glicação, por pegar esse colesterol, né, e deixar ele disfuncional, deixar ele ruim, né, deixar ele inerte, porque ele não vai conseguir entrar mais no teu cérebro para poder fornecer os colesteróis que precisa, ele não vai poder entrar nas tuas células, né? Então ele fica disfuncional, ele não funciona mais adequadamente por conta desse açúcar. E o que são esses 3As? Tá? Os 3As são amido, álcool e açúcar. Esses 3, tá? Então eu chamo de 3As. Se você consome muito álcool, muito açúcar e muito amido, você tende a ter mais esses caras aqui no teu sangue, tá? E esses caras aqui no teu sangue, eles vão se juntar com essas moléculas de colesterol, porque eles caminham no mesmo vaso, tá? Eles estão caminhando junto. E quando esse aqui se deparar com esse aqui, eles vão se juntar, tá? E quando eles se juntarem, você já sabe, né? Tem muito mais chance de entupir as tuas veias. E é esse o problema. E aí você pode estar pensando, bom, Mário, então meu médico falou que era para mim tomar estatina. Sim, estatina, o que acontece? A estatina, ela diminui o LDL, ela não diminui os açúcares, tá? Então você pode diminuir, então, tomando estatina, diminui a estatina. E aí fica cheio de colesterol, de açúcar dentro da tua corrente sanguínea, né? E aí o que acontece? Normalmente dá problemas neurológicos, tá? Por que acontece isso? Porque o teu cérebro precisa daquele colesterol, certo? Então não adianta tu querer baixar o colesterol artificialmente com algum remédio, entende? O que você precisa é tentar aumentar esse HDL. O HDL é esse cara aqui que vai fazer, vai recolher esse colesterol LDL, né? Então você precisa aumentar esse HDL. Como é que você aumenta o HDL? Como é que aumenta? A atividade física é um ótimo fator que aumenta HDL, né? Você ter ali uma ingestão de azeite de oliva, de gorduras monoinsaturadas, tá? Então você consegue obter esse aumento de HDL e a diminuição de LDL por meio dessas gorduras boas que a gente chama, tá? E esse colesterol aqui, né? Quem é ele? São as gorduras saturadas e as gorduras poliinsaturadas, tá? Então, quanto menos gorduras poliinsaturadas você comer e saturadas, provavelmente menos colesterol você vai ter. Então, se você faz uma dieta hiperlipídica com muitos lipídios, talvez seja interessante também diminuir o colesterol. Mas primeiro foque nos açúcares, nos 3As, porque eles são os caras, eles que são os principais vilões. Quando você consome muito álcool, né, final de semana, consome muito álcool, né, mesmo num, 2 final de semana, isso escapa, isso acaba afetando a tua saúde lá no exame de sangue. Lá no exame de sangue eu vou ver ali, esse colesterol tá alterado, esse colesterol HDL tá baixo. Eu vou conseguir ver. Então, eu vou conseguir ver se tu está consumindo muito açúcar, se tu está consumindo muito amido, muito pão, muito arroz branco. Então, eu consigo ver ali. Ah, não está comendo salada, eu consigo ver ele também, tá? Então, ali eu consigo perceber. Por isso eu acho muito interessante. Você consegue ver muita coisa pelo exame de sangue, tá? E por último, existe um colesterol que é bom e um colesterol que é ruim? Eu não tenho como dizer que existe um colesterol bom ou ruim. Por quê? Porque existe o colesterol LDL, que ele tem a função de ir nessas membranas cerebrais dos neurônios e deixar eles como um lubrificante mesmo neuronal, né? Então ele deixa melhor, ele deixa que as conexões, né, se fixem melhor. Então é super importante. Todas as membranas, quando tu vai estudar biologia, tem ali também colesterol e aí entra o LDL. Então tudo tem colesterol. O colesterol é fundamental. Hormônios precisa de colesterol, vitamina D precisa de colesterol. Então esse cara aqui é fundamental. Eu não posso tomar um remédio para não ter esse cara, tá? Então eu preciso ter esse cara. É super importante e eu consigo, por meio da alimentação, tranquilo, ter esse cara aqui. Mas eu também preciso dele, desse aqui, o HDL, que ele faz toda a retirada do excesso e leva de volta para o fígado, né? Então esse cara aqui também é muito importante. Mas eu tenho que lembrar que esse cara aqui não é o Deus, né? Porque se eu tiver muito desse aqui, ele vai ficar grandão assim.
Como é que eu sei que ele vai ficar grandão assim? Porque cada um desse carinha aqui, né, ele tem o que a gente chama de ApoA. Tá? A ApoA é um marcador, uma proteína que existe nessas moléculas aqui, por isso que elas não se grudam nas paredes aqui, porque elas têm um pouquinho de proteína junto, e aí proteína deixa pesado. Então pense na praia, tudo que é parecido com isopor se gruda, né? Fica em cima, flutua. Como esse aqui ele tem um pouquinho de proteína, ele cai. Então ele não fica parado nas artérias, não fica parado nos vasos sanguíneos, ele é mais pesado. E por ele ter esse pezinho, né, esse marcador, que eu posso chamar, eu sei que esse cara aqui, se a pessoa tiver ali no exame de sangue dela, né, um colesterol HDL, que é esse colesterol aqui, muito alto, tá? Colesterol muito alto, HDL, mas uma ApoA, que é essa proteína, né, normal, eu tenho certeza que esse cara tá com esse cara aqui, um colesterol grandão, cheio desse aqui. Isso aqui é ruim, porque um pouquinho mais, ele já não é mais um HDL. Então eu tenho que dizer, não existe um bom, não existe um ruim, tá? Existem os 3 As. Os 3 As que são o problema. Então os 3 As vão te gerar mais carboidrato, vão te gerar mais gorduras, então vão te gerar mais gordura no teu corpo, o álcool, o amido e o açúcar. Então você cuidando desses 3, você vai cuidar do teu colesterol, tenho certeza, tá? E também cuidar essa questão de fazer atividade física, né, que é fundamental para você poder ter esse HDL legal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né? Uma explicação onde foge um pouco de existe colesterol bom, existe colesterol ruim, né? E tu consegue ter um olhar um pouco maior, né, macro do que acontece no teu corpo, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários e não se esqueça de deixar aquele like, ó, deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque é super importante. Então, dito isso, muito obrigado e até a próxima.